Thaís, eu tenho 31 anos, sou casada, sou professora de matemática e estou aqui para falar um pouquinho com vocês hoje. O tema aqui da nossa palestra é o lado oculto do feminismo. A aula ela vai ter 18 tópicos ao todo. Serão 6 tópicos e dentro de cada um dos 6 tópicos eu vou falar sobre 3 coisas. Então é tudo 3. Isso aqui é o resumo do que eu vou falar. Primeira coisa que eu vou falar sobre as 3 metas pelas quais você acha que o feminismo luta. A segunda é as 3 conquistas que você acha que o feminismo já teve. A terceira é as 3 ideias que as feministas impregnaram na sociedade. Depois eu vou falar sobre as 3 verdades que o feminismo não quer que você saiba. Depois eu vou falar sobre as 3 vitórias que o feminismo realmente obteve e os 3 métodos para não cair nessa ideologia diabólica. Então vamos começar. Não passou não? Não. Eu passo. Primeira coisa, então bora. O feminismo é muito interessante porque é o seguinte, a gente acha que não é possível ser mulher sem ser feminista. Porque elas conseguiram impregnar, isso foi uma das coisas que elas conseguiram impregnar, que se você é mulher você tem que ser feminista e se você não é feminista você está sendo machista. Como se fossem duas coisas, ou você é uma ou você é outra e não tem como ser nem machista nem feminista. Então, elas começaram a mostrar uma vitrine muito bonita. Então, quando você pega para ver vídeos, né, feministas, redes sociais das feministas, a vitrine é muito bonita. Porque a vitrine é o quê? Nós lutamos por 3 metas. Nós feministas lutamos pela igualdade salarial, nós lutamos pelos direitos civis e nós lutamos pelo combate à violência. Isso são as coisas pelas quais nós lutamos. Então, se você pegar qualquer menina de 13, de 12 anos, né, que está lá no seu 6º ano da escola, porque eu sei disso porque sou professora de matemática, dou aula para crianças, né, dou aula desde pequeno até 3º colegial, e as meninas, você chega para as meninas crianças, elas, se você fala alguma coisa, elas são feministas. Aí às vezes eu questiono, né, mas você é feminista? Sim. E por que você é contra o feminismo? Por que você é feminista? Não, porque os homens ganham mais do que as mulheres, isso é um absurdo, porque nós queremos direitos civis iguais e porque elas vêm com os dados, né, a cada 30 segundos uma mulher apanha o marido em casa e tal, e o feminismo luta por isso. Então essa é a vitrine. E é uma vitrine muito bonita, é uma vitrine muito tentadora. Quem vai ser contra essas coisas? Quem aqui é contra igualdade salarial? Quem aqui é contra direitos civis para as mulheres? Quem aqui é a favor do homem bater na mulher? Quem aqui? Ninguém, óbvio. Todo mundo é a favor disso aqui. Então a gente acha que o feminismo é sobre isso. Mas, aí a gente vai para o próximo 3. Segundo tópico, 3 conquistas que você acha que o feminismo já obteve. Isso aqui, as redes sociais das feministas sempre trazem isso. Então, primeira coisa, elas levantam a bandeira sempre do direito ao voto. Se hoje você vota, agradeça ao feminismo, porque se não fosse pelo feminismo, você não estaria aí votando, né? Sempre na época das eleições vai ter alguma feminista que vai falar isso. E o que acontece? Então vamos ver a realidade dos fatos. Foram as mulheres que conseguiram o direito para as mulheres, foram as feministas, né, com aquela bandeira sufragista dela, elas conseguiram? Então vamos lá. Quem primeiro propôs o voto feminino no mundo, isso aconteceu nos Estados Unidos e foi um senador republicano chamado Aaron Sargent. Então esse senador, foi o que primeiro propôs no Senado como votação o voto feminino. E foi acolhido, né? No Brasil, o que foi que aconteceu? Um homem conseguiu o direito para a esposa dele. O primeiro título eleitoral feminino no Brasil foi de uma mulher chamada Celina Guimarães.
ela jamais participou do movimento feminista, nem sufragista, nunca participou. Em uma entrevista, né, dessa Celina Guimarães, ela disse que ela não fez absolutamente nada. Perguntaram para ela, né, na época, né, as feministas, tudo, nossa, como que foi? E aí, nada, não, nunca fiz nada não. Aí ela fala, existe uma entrevista dela, e ela fala, o mérito é 100% do meu esposo, ele correu atrás disso para mim. Então, assim, aqui no Brasil, tanto aqui em âmbito nacional quanto em âmbito mundial, não foi uma conquista das mulheres. E outra coisa, eu nem tinha escrito aqui para falar, mas é importante, que a vida toda, por que era proibido o voto para as mulheres? Porque o voto era uma coisa que estava intrinsecamente ligada com a questão militar. E faz sentido se você for pensar, porque você pensa, eu escolho a Érica para ser a presidente do Brasil. Eu escolho, eu luto, eu faço campanha e tal, eu escolho ela. Se eu escolhi ela, aí ela chega no governo e ela declara guerra contra um outro país. Foi eu que fui lá e lutei, fiz campanha e tal. Da mesma forma que eu estive disposta a lutar para que ela chegasse ao poder, eu tenho que continuar agora apoiando ela. E aí, por isso que está tão relacionado. Por quê? Porque aí o cara que votava, você escolheu? O cara declarou guerra? Pois bem, então agora você tem que obrigação de servir o exército e defender o país. Porque foi o presidente que você elegeu que agora está declarando guerra. Então, o título eleitoral e o título militar era uma coisa só. Entende? Porque estava relacionado. Porque aí o que aconteceu? Quando esse senador republicano, o Aaron Sargent, conseguiu esse direito, já não foi igualdade. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos não ficou igual. Foi um privilégio para a mulher. Porque aí o que eles decidiram no Senado? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um privilégio para a mulher. Ela vai poder ter o título de eleitor sem precisar ir para a guerra, caso o presidente que ela elegeu declare guerra. Então, desde o início, já não foi nenhuma igualdade, foi um privilégio. As mulheres foram privilegiadas de poder. Ela vai lá, faz militância e tal, e escolhe um cara que declara guerra, depois ela fala, eu vou ficar aqui em casa, não quero lutar não. Sendo que ela elegeu ele. Então, desde o início, isso já foi um privilégio. Depois, nós temos outra conquista que você acha que o feminismo obteve. A inserção das mulheres no mercado de trabalho. Olha a Aline, que linda, né, com essa roupa de empresária. A Aline, por que hoje ela trabalha, ela é empoderada, ela tem o dinheiro dela? Por causa do movimento feminista? Não. Por que hoje nós, mulheres, podemos trabalhar? Foram as feministas que lutaram por nós? Não. Por quê? Quando que a mulher foi inserida no mercado de trabalho? Ela foi inserida no mercado de trabalho por 2 motivos, gente. Guerra e fome. Então, quando que começou? Primeiro, a Revolução Industrial. A galera morava na roça. Na roça é fartura, é frango, é galinha, é ovo. E todo mundo tem comida. Veio o êxodo urbano, o pessoal veio para a cidade, começou a Revolução Industrial. Trabalhar nas indústrias. Chegou aqui, a vida não era tão fácil quanto era na roça. Não era só sair no quintal. Às vezes eu estou lá para fazer um bolo, saio lá no quintal, vou lá, tem um ovo lá. Não, você tem que ir lá no mercado, você tem que ter dinheiro para comprar aquilo. O homem não estava dando conta sozinho. Precisou da mulher por necessidade, porque senão a família ia morrer de fome. Precisou da mulher e das crianças. Quanto que a gente vê, se a gente procurar a imagem, tem retratado a Revolução Industrial crianças pequenas trabalhando. Então não foi um privilégio, eu sou empoderada. Não, eu vou porque se eu não for, minha família vai passar fome. E o segundo motivo, guerra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Os homens foram para a guerra. Você acha que a mulher vai ficar em casa, fazendo a unha? Ela vai falar, pô, o cara foi para a guerra, eu sei lá quando ele volta e nem sei se ele vai voltar. Eu vou ter que trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu simplesmente não vou comer. Então, quando as mulheres vão para o mercado de trabalho, foi por necessidade, né? Hoje, na nossa situação, a gente considera um privilégio a mulher poder trabalhar, porque hoje, graças a Deus, as situações são muito melhores. Eu sou professora, dou aula sentada ali do lado do meu aluno, professora particular, é muito mais tranquilo. Quem trabalha em escritório, ali no ar-condicionado e tal, mas naquele tempo a situação não era assim. A mulher não queria trabalhar. Por quê? Porque eram difíceis as situações. As mulheres não queriam aquilo, elas foram por necessidade. Terceira conquista que você acha que o feminismo teve foi união
apoio mútuo entre as mulheres, a tal da sororidade. As feministas falam muito sobre sororidade, que é todas nós somos amigas e todas nós vamos nos proteger umas às outras. O feminismo conquistou isso? Ele não conquistou isso. E aí tem um relato de uma ex-feminista famosa, ela se chama Sarah Winter. Não é o nome dela verdadeiro, é tipo um nome artístico dela, assim, né? E essa mulher, ela tem um livro, o título do livro dela é Vadia Não, 2 pontos. 7 vezes em que fui traída pelo movimento feminista. E ela conta relatos, né, que assim, ela era feminista militante mesmo. E ela conta o quanto era difícil, porque ela era feminista, mas, por exemplo, ela era totalmente contra as drogas, totalmente a favor da legalização das drogas, porque o irmão dela, se não me engano, era usuário e chegou a espancar ela. Ela teve uma vida muito difícil, por conta disso ela era absolutamente contra a legalização das drogas. E por conta disso ela foi super cancelada pelas próprias feministas, porque o feminismo é como se fosse um pacote. Ou você adquire tudo, ou você não é. Porque existe muito isso, né? É tipo assim, eu sou feminista, mas eu sou contra o aborto. Eu sou feminista, mas eu sou contra as drogas. Você pode até se dizer isso, beleza. Você pode se identificar como feminista contra o aborto, e identificar como feminista contra as drogas. Mas se você quiser mesmo inserir num grupo feminista, militar, você não vai conseguir. Por quê? Porque você tem que adotar o pacote completo, você compra o combo, né? Então é feminismo, mais aborto, mais pauta ambiental, mais não sei o que, mais droga. Você tem que aderir tudo aquilo, senão você é cancelada no meio, né? No meio feminista em si. Então, esse negócio de união e apoio é assim, eu apoio desde que você pense igualzinho eu. Aí eu te apoio, eu te ajudo, aí somos amigos, né? Então isso é também uma falsa conquista. A gente acha muitas vezes que o feminismo teve isso, essa união das mulheres, mas isso não aconteceu. Próximo tópico. 3 ideias que as feministas impregnaram na sociedade. Primeiro, as mulheres não têm lugar no mundo. O movimento feminista é um movimento extremamente vitimista. Extremamente. Então, eu sou mulher, só de nascer mulher eu já sou oprimida. Não, lá quando faz ultrassom, aparece na ultrassom, oprimida. A pessoa já é oprimida. Ela já é uma vítima da sociedade. Ela nasceu para sofrer. Ela vai ganhar menos do que os homens, né? E aí, o que acontece? Em 2018, eu fiz uma pesquisa. Você lembra que eu fiz isso ou não? Acho que você não lembra, né? Eu peguei mulheres de destaque aqui em Paraíso. Mulheres que chegaram no cargo de gerência, mulheres que chegaram no cargo mais alto dentro do seu emprego, né? Então, várias mulheres, eu trabalho em tal lugar, repartição pública, que chegou no cargo de chefia. Fui atrás de várias mulheres e eu fiz uma entrevista com elas. E a pergunta era, qual foi a maior dificuldade que você teve para você chegar onde você está? A resposta das mulheres foram diversas, né? Dificuldade financeira, falta de experiência para resolver problemas novos que iam surgindo, falta de resiliência da parte da própria mulher ao lidar com pessoas difíceis, falta de ética por parte dos colegas, dificuldade de aprender todo o conteúdo necessário para desempenhar a função, falta de confiança em si mesmo e, por fim, inveja de outras mulheres que fizeram de tudo para puxar o tapete. E eu achei muito engraçado porque eu fui atrás de mulheres aleatórias, né? Não fui atrás de mulheres que eram antifeministas nem nada, atrás de mulheres aleatórias que chegaram em cargos altos e absolutamente nenhuma de todas que eu fui, me respondeu que a maior dificuldade foi o machismo. Eu tive muita dificuldade de chegar à chefia porque o mundo é muito machista e não me aceitava como chefe. Nenhuma me respondeu que isso foi empecilho, né? O feminismo, ele cria problemas, né, fictícios, como a velha história de que as mulheres ganham menos do que os homens. Mulheres ganham menos do que os homens? Ganham mesmo. Porque se você pegar e somar o salário de todo... Como que é feita essa conta? Porque eles jogam no ar. Mulheres ganham menos do que os homens. Tem uma notícia americana. A cada $1 recebido por um americano, uma americana ganha 70 centavos. Aí você fala, meu Deus, que mundo cruel, como eu sou oprimido. E aí o que acontece? Por que a cada $1 de um homem americano, uma americana ganha 70 centavos? Como que é feita essa conta? Né? Falta um pouco de honestidade intelectual de falar como é que essa conta é feita. Então eles pegam e somam o salário de todas as mulheres. Quanto você ganha, quanto
quanto você ganha, soma e divide por quantas mulheres tem aqui. Então, somei, aqui nós temos, sei lá, 15 mulheres, sei lá, divide por 15. Deu aqui, sei lá, 3 mil reais, exemplo. Aí eu pego essa mesma quantidade de homens, quanto você ganha, meu filho, quanto você ganha, filho, somo todo mundo, quanto que ganha, e divido pela quantidade de homens. E dá mais mesmo. Dá a cada $1 americano, um homem, dá 70 centavos para a mulher. E por que isso acontece? Porque o que acontece? Olha isso. Quando elas falam assim, mulheres ganham menos do que os homens, o que a gente imagina? Eu, Thaís, trabalho aqui no Nespa, sou professora do ABC aqui, ABCD, então eu ensino aqui as crianças a ler, eu dou 3 aulas semanais e eu ganho X. Só que tem um tio aqui que também faz exatamente a mesma coisa que eu, ele vem aqui 3 vezes por semana, dá aula para as mesmas crianças ensinando ABC e ele ganha mais do que eu. É isso que dá a impressão. Quando a gente escuta homens ganham mais do que mulheres, é a impressão que dá. Os caras estão fazendo a mesma coisa, eu estou aqui fazendo exatamente a mesma coisa que esse cara está ganhando mais e eu menos. E isso não é verdade. O que explica o fato de homens ganharem mais e ganham mesmo? Então, primeiro, gente, né, coisas muito óbvias. Nem todas as mulheres trabalham fora. Então, eu vou entrevistar aqui e vai ter a mulher que não trabalha. Porque escolheu ficar em casa, porque escolheu criar os filhos. Então, primeiro caso. Segundo caso, é muitíssimo comum que mais homens do que mulheres recebam aquele benefício lá, insalubridade. O que é aquele benefício de insalubridade? É aqueles caras que trabalham em frigorífico, ou coisa tóxica, né? Trabalha com aqueles... Periculosidade. Adicional periculosidade, adicional noturno, própria hora extra. Então assim, gente, ó, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, tudo isso são coisas que aumentam o salário e normalmente são homens. Não que seja proibido ter uma guarda, uma segurança mulher, mas você vai lá na balada, quem tá lá na porta? O segurança lá de 2 metros de altura. Você tá lá, policial, normalmente é mais homem. Bombeiro, normalmente tem mais homem. O que mais? Mina, esses trem que mexe com coisa tóxica, coisa que mexe com veneno, que fabrica esses defensivos agrícolas. Normalmente quem fabrica essas coisas? São homens, né? Tem até um negócio que eu vi, que naquele 2011 que teve aquele atentado lá, o World Trade Center, né? Que caiu aqueles aviões, que o avião caiu e derrubou as torres gêmeas lá. Aí foram lá os bombeiros, né? E eles tiveram que entrar, o prédio caindo, pegando fogo, o negócio caindo, o teto caindo, eles entraram para procurar se tinha gente. Naquele evento lá, 11 de setembro de 2011, teve 343 mortes de bombeiros. Desses 343 bombeiros que morreram, 343 eram homens e 0 mulheres. Ah, mas por quê? Não tinha nenhuma bombeira mulher? Certamente que tem bombeira mulher nos Estados Unidos, mas que certamente os que entraram, o trem pegando fogo, o teto caindo, precisavam de força, porque às vezes o teto estava caído e tinha a menina debaixo do teto caído no chão. Eu tinha que tirar, levantar. Os homens fizeram isso. Então é lógico que homens ganham mais se eu somar o salário, porque esses caras que fazem essas coisas, né? Mina de carvão, plataforma de petróleo, então que mexe com essas coisas, né? E também homens são mais propensos a fazer hora extra. Thaís machista, tá falando que mulher não faz hora extra? Óbvio que faz. Mulher também faz hora extra. Mas é mais propenso para homens fazer, porque a mulher normalmente acaba o serviço aqui correndo para casa, porque ela tem o segundo turno, né? Em casa, ela vai ajudar as crianças na tarefa, vai fazer a janta. Então, a mulher quer acabar o serviço, quer ir correndo para casa. Tem mulher que faz hora extra? Tem, mas é mais quem é solteira, né? Ou divorciado, que não tem filho. Normalmente, quem tem criança pequena quer ela sair correndo. Agora, os homens normalmente ficam mais. Então, é por isso que se eu somar, vai dar, evidente, mais homens ganhando mais dinheiro do que mulheres. Outra história, né? As mulheres são oprimidas, não tem lugar no mundo. Você pode ver, na política tem muito mais homem do que mulher. Tem mesmo. Você já se candidatou? Não. Por que você não se candidata? Porque eu não quero. Por quê? Porque as mulheres normalmente não querem. É simplesmente por causa disso. Aliás, gente, não sei se vocês sabem disso, né? Eu já trabalhei no eleitoral, eu sei como é que é. Existe uma cota. Os partidos políticos têm que ter uma cota de mulher. Tem que ter.
Não pode, por exemplo, um partido que só tem candidato. Só que é obrigatório por lei. Só que as mulheres não querem candidatar. Então eles chegam nas mulheres, chegam lá na Érica. Érica, você pode se filiar ao PT aqui para candidatar pra gente, para vereadora no município aqui? A Érica, não quero. Não, pelo amor de Deus, candidata é só para ter seu nome. Não quero dizer. Tanto é que, quando eu trabalhei no eleitoral, gente, eu sei disso, eu vi isso. Mulheres candidatas, com adesivo de outra pessoa no carro de vereador. Isso acontece. Aí, nem ela posso mesmo. Não vota, por quê? Porque ela vai para compor a chapa, porque tem que ter. Teve uma mulher, quando eu trabalhei no eleitoral, ela não queria que ninguém soubesse que ela morria de vergonha. Não fala pra ninguém, não fala. Aí ela foi pedir autorização lá no eleitoral, se ela podia não aparecer naquela porcaria daquele trem eleitoral, aquele horário eleitoral. Aí o juiz negou, não, é obrigatório, minha filha. Aí o que ela fez? Ela era muito tímida, colocou a foto dela, e uma voz do locutor falando. Não era nem a voz dela. Vote na ciclaninha, tal, número tal, não sei o quê. Ela não quis nem aparecer. Por quê? Gente, normalmente as mulheres não querem isso, né? Até um dos livros que eu me baseei é no livro da Ana Campaiolo, que ela é deputada, né? Mas ela fala o quanto é difícil. E ela fala isso por experiência própria, porque ela candidatou, né? Dirigir milhares de quilômetros, apertar a mão de centenas de estranhos, comer frango de última categoria no jantar, participar de reuniões políticas de noite e fim de semana. Então, a maioria das mulheres não querem, e a Ana Campaiolo ainda fala, a maioria das mulheres também não querem se sujeitar a ataque político, investigação sobre a vida da pessoa. O quanto que é desgastante isso, esse ataque, né? Aí vai mexer aí vai descobrir lá, a Érica é candidata, aí vai descobrir os podres da tia-avó da Érica para jogar, né? Aí nos debates fala, porque sua tia-avó, um dia, quando ela tinha 15 anos, ela furtou o lápis do colega. E aí a gente investiga a vida inteira para achar um podre da família da pessoa, para jogar isso. A maioria das mulheres não querem isso, né? Então, simplesmente não querem. E é engraçado que muita mulher fala isso, né? É um absurdo não ter mulher na política, e você pergunta para ela, você já candidatou? Não. E se candidato? Porque eu não quero. Uai, se você não quer, a outra também não quer, tem um monte que também não quer, né? Então, isso também é uma ideia que elas impregnaram, né? Que mulher vem no mundo para sofrer. Outra coisa, é opressiva a ideia de que mulheres podem gerar filhos. Olha lá o símbolo da opressão. Tá lá, a Samara grávida, que coisa mais super oprimida. Muito oprimida. E aí tem uma feminista, a Alexandra Kollontai, que ela negava o dom da maternidade, defendendo que a mulher não deveria passar por esse sofrimento e lutava por um ideal em que, palavras dela, já não existirá a mãe oprimida com o bebê nos braços. E é justamente por isso que a pauta da legalização do aborto é a mais querida do movimento feminista. Então elas também, né, para elas isso é uma coisa opressiva. E tem a Érica na aula dela da DPF 442, ela falou, quem que foi o brilhante que falou? Barroso. Sempre, né? O Barroso, lá, o nosso querido ministro da STF, foi falar que, como os homens não podem ter, as mulheres também têm que ter o direito para ser igual, né? O homem não tem. O direito de matar. A mulher tem que ter o direito de matar para ficar igual aos homens. Outra ideia que elas impregnaram na sociedade. A única diferença entre homens e mulheres está no órgão sexual. E aí tem a Simone de Beauvoir, que ela é muito famosa, que aí ela tem uma frase famosíssima que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí o que Simone de Beauvoir fala? Que você pega uma criança, ela nasce neutra. E da forma como você educa ela, que ela vai desenvolver. Então, a Simone de Beauvoir fala, se você pegar uma criança e ficar dando boneca para ela brincar, fogãozinho, panelinha, vassoura, aí aquilo ela vai gerar aquela vontade de ser mãe, aquela vontade... Só que isso não é da natureza da criança, né? Então, ela acreditava que na infância você conseguia escolher o que a criança ia ser. A criança, ela nascia pura, neutra, e a sociedade ia construindo, impregnando isso nela, né? E, evidentemente, isso não é verdade. Se Deus criou dois sexos, é porque Ele queria que houvesse uma diferença. Caso contrário, teria feito um sexo só. Homens e mulheres são diferentes porque são complementares. A diferença é no comportamento, estrutura psicológica, mental, modo de expressar afeições, na biologia, na anatomia e na fisiologia.
E quando Deus fez toda essa diferença, ele olhou e viu que era bom, como diz Gênesis, né? Então, os pesquisadores fizeram um exame de ressonância magnética nos cérebros de crianças, meninos e meninas. E a parte do cérebro pertencente à linguagem se esforça mais no cérebro das meninas, desenvolve mais. Por isso que a gente fala um pouquinho mais do que os homens, isso é só um pouco. E as meninas fazem bastante contato visual e mostram mais empatia do que os meninos. No cérebro dos meninos, então aquela área do 3D desenvolve mais, por isso que eles gostam mais de coisas 3D, eles gostam de carrinho, de caminhãozinho, de coisa que se mexe. Eles também são mais propensos a correr e pular do que as meninas, preferindo brincadeiras do que leitura. E aí agora eu tirei, né, tem um podcast muito bom, que quem é entrevistada é a Ana Paula Henkel. Ana Paula Henkel é uma ex-jogadora de vôlei, medalhista olímpica, e aí ela conta um pouco, né, sobre a questão de como funciona para um cara, se ele quiser se transformar em mulher e participar de Jogos Olímpicos femininos, né? E a gente vê, não sei se vocês já viram a notícia, eu não trouxe nada aqui, mas tem a Tiffany, né, que é aquele cara que se tornou Tiffany e ele tá na seleção brasileira de vôlei, tem um monte, né? Tem um cara que ele se tornou mulher e ele se tornou lutador de MMA. E ele, acho que de 3 segundos, ele derrubou a campeã de MMA e a mulher começou a convulsionar. 3 segundos de luta foi suficiente para ele quase matar a mulher. Então, aí ela fala, né? Essa Ana Paula Henkel, eu indico muito esse podcast, que o Comitê Olímpico, ele recomenda que um homem, para ele participar de qualquer esporte feminino, tem que ter pelo menos 12 meses, né, antes do dia do jogo, tendo mantido o testosterona abaixo de 10 nanomols por litro. Se um cara, por 12 meses ele conseguir manter a testosterona abaixo de 10 nanomols por litro, ele pode participar do esporte feminino olímpico, né? E o atleta, só que esse atleta, imagina que o cara tem 30 anos, ele passou a vida inteira dele colhendo os benefícios da testosterona, que são coração maior, pulmões maiores, capacidade cardiorrespiratória muito maior, oxigenação sanguínea do homem é muito superior, fibra muscular diferente, densidade óssea diferente, o centro da gravidade das mulheres é mais próximo do chão, por isso os homens saltam mais alto, a testosterona influencia na altura, a capacidade de tomada de decisão em milímetros de segundo do homem é mais rápido, então por isso um homem consegue, o reflexo dele para rebater uma bola, por exemplo, no vôlei é mais rápido do que o da mulher. E isso tudo, um cara que passou a vida inteira sendo homem e colhendo esses benefícios, aí o cara chega com seus 28 anos, ele se decide por trocar de sexo, só por 12 meses ele tem que conseguir manter a testosterona abaixo de 10 nanomols, e aí ele consegue participar de um jogo feminino. Certo que até a Ana Paula Henkel fala, né? Cadê as provas de que o coração diminuiu, de que os pulmões diminuiu, de que a capacidade cardiorrespiratória diminuiu, de que a oxigenação sanguínea diminuiu? Não existe, porque realmente não vai acontecer. Pesquisei agora, você falando da questão dos nanomols, pesquisei que é aleatório na internet, as mulheres têm média de 0,12 a 1,79 nanomols por litro de testosterona. Exatamente, é o que a Ana Paula fala. Mesmo conseguindo essa regra, né, que por 12, e vê um homem fazendo favor, um homem normal, e mesmo seguindo essa regra, né, baixando para 10, ainda está muito acima do que as mulheres. 10 vezes acima, 5 vezes acima do que as mulheres. Quanto é a testosterona normal de um homem que passou a vida inteira? Vai seguindo aí que eu te falo. Tá, beleza. Dentro do útero já existe uma diferença genética na própria cadeia cerebral. Por isso, as brincadeiras de menino e menina são diferentes, pelas conexões cerebrais e pelos hormônios. A partir de 5 anos, o tempo de natação dos meninos é muito menor do que as meninas. Tem uma aluna minha que ela nada, campeã de natação, participa desses negócios nacional de natação.
E aí um dia eu perguntando de tempo, né, ela falando, essa minha aluna, ela é a recordista de tempo no sudeste de Minas inteiro. Ela tem o tempo mais baixo de Minas inteiro. Só que assim, aí na inocência, foi na inocência mesmo, eu perguntei, nossa, de Minas inteiro o seu tempo é o mais baixo? Ela falou, sim. Eu falei, caraca, mas de todo mundo de Minas inteiro, todos os nadadores, até os homens? Aí ela, não, Thaís, não viaja, né, só das meninas. Meu tempo não chega nem do cara que entrou na natação agora. Tipo assim, ela mesma falando assim, que ela, que é a campeã, ela tem o tempo mais baixo do sudeste de Minas inteiro. Um homem que acabou de entrar na natação tem o tempo mais rápido que ela. Ela falou isso, não, Thaís, não viaja, né? Isso aqui é só das meninas. Ah, tá, não tem nada de natação. Dos meninos, a testosterona varia de 7,7 a 29,4 nanomols por litro. E se você conseguir baixar para 10, você já está podendo participar, né, das competições. Então, evidentemente, não está só no órgão sexual, né? Todo o corpo é diferente. E aí, 80% das clínicas estão nos bairros negros. Não vai dar para entrar em detalhes aqui, mas o objetivo inicial era exterminar os negros para que surgisse uma raça superior. Tem um discurso da Margaret Sanger, que é uma feminista famosa, que ela fala: devemos contratar 3 ou 4 ministros de cor porque não queremos que vaze o discurso que nós estamos tentando exterminar a população negra. E aí, em outra ocasião, essa mesma Margaret escreveu: certos tipos de etnias são prejudiciais à força da raça humana e ao futuro do mundo. E por isso a gente tem que exterminar. Então, um bebê negro americano tem 3,75 vezes mais chance de ser abortado do que um bebê branco. Tá? Existe um documento oficial da Casa Branca, né, que era uma das metas colocar essas clínicas, implantar clínicas abortivas, patrocinar na África, por exemplo, né? Não vai dar para entrar em detalhes sobre isso, mas ele já tem uma raiz desde o início ruim, porque eu já vi mulheres que falam assim, não, o feminismo ele começou muito bom, ele era um movimento muito legal, muito decente, só que hoje em dia o trem desgringolhou, mas não, sempre teve uma raiz ruim. Depois, né, outra verdade que o feminismo não quer que você saiba, o feminismo é anticristão desde o início. Tem na ata, tá? A ata de uma reunião que aconteceu em 1848, que já conta na pauta da uma das prioridades, destruição de conceitos biblicamente definidos por Deus, pecado, diferença de gêneros e outros. Outra verdade que o feminismo não quer que você saiba é que nenhuma mulher de boa índole teve destaque na liderança do movimento desde que ele surgiu. Vai estudar a vida das mulheres que foram destaque. Margaret Sanger, Simone de Beauvoir, a Kollontai, a Frida Kahlo, essas mulheres, nenhuma foi uma mulher de boa índole que a gente fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a Margaret Sanger. Ninguém quer ser igual a essas mulheres. Não teve uma mulher de boa índole que foi líder desses movimentos. Próximo tópico. 3 vitórias que o feminismo realmente obteve. Aumento gigantesco do número de divórcios. Tem números aqui. Já era alto. Olha isso. Antigamente era isso aqui, 1870, um divórcio para cada 34 casamentos. Depois da alta do movimento feminista, agora nas últimas décadas, a taxa é um divórcio a cada 3 casamentos. Coisa muito alta, né? Outra vitória que o feminismo realmente obteve foi a implantação do aborto em um monte de país e, inclusive, é o PSOL, que é um movimento altamente apoiado pelas feministas, que está tentando aí a DPF 442, que entrou com esse pedido no STF para legalizar o aborto. Não existe essa, eu sou católica, mas eu sou feminista, mas eu sou contra o aborto. Não existe, né? Até tem a mulherzinha lá, tem a Linda Hirschman, ela é uma autora feminista. Ela falou que o apoio ao aborto é o teste decisivo para saber se uma mulher realmente é feminista ou não. Que se ela for contra o aborto, ela já provou que ela não é verdadeiramente feminista. Então, o feminismo em si, ele é a favor do aborto. E masculinização das mulheres, né? Umas coisas muito bizarras, a ponto de eu já ver notícia de um grupo feminista que reivindicou o direito de que nos banheiros feministas tinha que ter mictório, porque elas também queriam fazer xixi em pé. Né? Então,
Então, assim, a gente fica chocada com essas coisas. Mas é impressionante como elas lutam a todo custo para ser igual aos homens, mas igual só aos piores vícios dos homens, né? Eu quero pegar muito homem, porque o homem pega muito mulher. Eu quero ser igual ao homem, mas sempre o pior do homem, né? Nunca é a virtude da coragem, é a virtude da fortaleza. Não, isso aí eu não quero, virtude eu não quero. Eu quero os vícios dos homens, né? Hã? Ir pra guerra eu não quero, né? Esses dias, foi engraçado esses dias lá na igreja, o padre falou no final: olha, eu preciso de homens aqui para carregar os bancos lá para fora. Eu não vi uma feminista levantar e falar: eu também quero carregar. Ninguém carregou. Os homens lá, não teve uma mulher que reivindicou o direito de carregar bancos lá para fora. Próxima tópico: 3 métodos para não cair nessa ideologia diabólica. Como eu falei, ele quer então destruir a feminilidade, então cultivar a feminilidade. Depois, ter uma verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Por quê? A verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Quais são as virtudes de Maria? Humildade profunda, oração contínua, obediência cega, fé viva, mortificação universal, pureza divina, caridade ardente, paciência heróica, doçura angélica, sabedoria divina. Óbvio que eu não vou ter tempo de entrar em todos esses tópicos, mas é muito fácil de identificar quando a gente pega texto dessas feministas, que elas vão contra a humildade, contra a oração, contra a fé, contra a obediência, contra a mortificação, contra a própria maternidade. A Simone de Beauvoir chegou a falar que Maria, a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, é um símbolo negativo para nós. Ela chegou a falar isso. É uma imagem, é um símbolo negativo. Então, obviamente, se a gente tiver uma verdadeira devoção à Virgem Santíssima, a gente vai conseguir não cair nessas ideologias. E terceiro e último tópico: estudar para não cair nessas ideologias. E aí, acho que pode passar, por favor. Isso. E aí, eu já termino aqui com as referências, né, que eu usei para montar essa aula e que eu indico que quem quer começar tem que começar por aqui. Mas para que eu vou estudar para isso? Que bobeira, eu já aprendi aqui várias coisas, tá bom demais. Gente, primeira coisa, tem uma autora antifeminista que ela fala, essa aqui, ó, a Suzanne Wecker. Ela fala que as mulheres, em sua grande maioria, são feministas sem saber que são. Por quê? Pela forma como a gente foi criado, pela educação que teve, tanto dentro de casa quanto na escola. Nós tivemos uma educação profundamente feminista. Profundamente. As nossas mães, as nossas avós falavam jargões feministas sem saber que elas... sem nenhuma maldade, com inocência, né? Mãe, não quero fazer o dever, vai estudar assim, senão você vai depender de homem. Essas frases que foram incutindo na cabeça das meninas. Nós tivemos uma educação muito feminista e as meninas hoje na escola estão muito pior. Se nós aqui, véia, já teve uma educação totalmente feminista, eu estou vendo as minhas pequenas alunas, as ideias que elas têm. Gente, é profundamente feminista as ideias delas. Eu vi esses dias no Facebook, apareceu para mim patrocinar, não sei o que apareceu isso. Mas um clube de leitura para criança a partir, acho que de 3 anos, que chama Minha Pequena Feminista. Eu já vi esse clube de livro. Eu já vi esse clube de livro. Gente, elas são muito, muito impregnadas disso. Muito. Infelizmente, as professoras são muito feministas, porque foram educadas, né, na faculdade, no método Paulo Freire, que é uma coisa muito deturpada, e elas chegaram com isso para a sala de aula e elas ensinam isso para as meninas. Então, assim, isso aqui a gente tem que estudar, é para a gente mesmo. E para ajudar essas meninas, filha, irmã, prima, sobrinha, alunas, as próprias alunas, a gente tem que saber. A gente tem que saber argumentar, a gente tem que saber conversar. E é por isso que eu indico todas essas referências que eu vou falar aqui. E ainda já vou aproveitar essa aula para fazer um marketing. Porque nós temos o nosso grupo aqui, o nosso instituto, lançou, é a primeira vez que a gente faz isso, nunca tínhamos feito um curso pago. Nunca tínhamos lançado nada de curso online. Temos um curso online que chama Venenos Ideológicos, né? Esse curso, inclusive, está à venda e vai fechar o carrinho. Eu sei que vai fechar segunda ou terça, vai fechar o carrinho. Depois você sabe, sei lá, Deus, quando vai abrir. Esse curso, Venenos Ideológicos, é o quê? São
as bases filosóficas e teóricas que eu preciso saber para eu não cair nessas coisas e para eu saber argumentar. Porque o que acontece hoje com a molecada que vai para a faculdade? Então, o menino ele foi criado numa casa católica. Então, em casa, né, rezava o terço com os pais, ia na missa, via a mãe do apostolado da oração e tal, beleza. Só que muitas vezes os pais não souberam dar um porquê daquilo, uma explicação profunda, filosófica. Por que quem aqui é tomista? Ninguém aqui é tomista. Eu estudei na escolástica, eu sei, porque São Tomás de Aquino, nós somos teológicos, ele fala isso, e é por isso que a gente vai rezar o terço, viu, filho? Não, normalmente a gente vai rezar o terço porque vai rezar, não, porque vai rezar porque é a nossa família católica. E muitas vezes a gente não sabe dar os argumentos, a gente não sabe explicar a nossa fé, né? Por uma catequese fraca que tivemos, às vezes por culpa nossa mesmo, que não estudamos, e diversas formas, a gente não sabe explicar. Então esses meninos, eles sabem, eu tenho que rezar o terço, que a minha mãe mandou, eu vou na missa todo domingo, porque é uma tradição da família. Quando chega na faculdade, aí vai fazer sociologia na USP. Chega lá, os caras são mega inteligentes. Aí chega lá o professor, bom dia, eu sou o doutor fulano, eu tenho mestrado, não sei o que, doutorado, e agora estou fazendo uma pós em Harvard. Então, semana que vem eu não verei a escola, porque estarei em Harvard defendendo minha tese. E aí o que acontece? O moleque vem e fala, e apaixona naquilo. E aí o professor vira e fala assim, eu sou ateu, porque esse negócio de Bíblia é uma besteira, porque não sei o que. Aí o moleque vai ver o professor que tem mestrado, doutorado, faz pós em Harvard. E a minha mãe, com a fitinha da apostolado da oração, que não sabe nada, ela só sabe rezar o terço na missa. É óbvio que o professor que estudou em Harvard sabe muito mais de religião do que minha mãe. Então é óbvio que eu vou seguir a cabeça dele. Então, gente, mas eu já vi muitas vezes menino de família católica que vira a cabeça. Por quê? Porque eu preciso saber, né, essa base. E se eu não sei, eu preciso estudar. Então a gente está vendendo nos cursos, venenos ideológicos. Eu acho isso muito importante mesmo, de verdade, assim. Eu acho importante, assim, não estou falando para vender o curso, eu estou falando que eu acho que isso é importante para a salvação das almas de um menino. Você pega um menino de 16, 17, 18 anos, esse curso tipo, é uma coisa que pode ajudar a salvar a alma dele de verdade. Então a gente está vendendo esse curso, depois quem tiver interesse chama no WhatsApp, eu, a Érica, qualquer pessoa aqui. E aí as referências que eu também indico. E aí esse aqui não é venda nossa, se vocês quiserem vocês compram na internet e se viram. Mas isso tudo é coisa boa. O livro Feminismo, Perversão e Subversão da Campaiolo, Lute por Todos, Argumentos para Defender o Direito à Vida, desse Carlos Alberto Ramírez aqui. Eu não sei se esse livro é vendido. Ele é vendido, esse livro? Porque foi uma campanha pró-vida que eu ajudei e recebi esse livro. Esse livro é excelente, eu não sei se ele é vendido. O Dom da Feminilidade, da Aline Budbeck. O Outro Lado do Feminismo, da Suzane Wenker. E Vadia Não, 7 vezes que fui traída pelo movimento feminista, da Sarah Winter. Esse livro aqui só existe em PDF. Comprei ele no Kindle. E esse aqui, comprar na internet. Agora, esses vídeos aqui, de graça na internet. Isso aqui, o Conversa Paralela, a entrevista com a Ana Paula Henkel, que foi a que eu falei que ela é jogadora de vôlei. Agora ela é aposentada, né? Mas recebeu não sei quantas medalhas olímpicas pela seleção brasileira. E ela fala dessa diferença dos homens e das mulheres. E outro vídeo é As Grandes Minorias. Grandes Minorias é uma série de três partes. É a segunda parte, que chama Geração Sem Gênero. Que tem entrevista da Ana Paula Henkel aqui também. É excelente. Excelente. Aqui são 3. É a Ana Campaiolo, a Ana Paula Henkel e o professor Felipe Neck. Excelente, excelente, excelente. Grandes Minorias, Geração Sem Gênero. Esses 2 de graça, para os pobres. E aí, para quem tem mais dinheiro, compra os livros e compra o nosso curso. Certo? Gente, foi uma exposição breve, mas a intenção é que vocês tenham uma noção básica e que tenham vontade de estudar. Eu não quis esgotar o assunto, eu quis que vocês falassem, cara, eu preciso estudar isso porque eu preciso ajudar minha filha, minha sobrinha, né? E aí, para terminar, eu termino com uma frase que está em Provérbios, que é: a mulher sábia edifica a própria casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Sejamos, pois, essa mulher sábia e lutemos, mesmo que isso custe a própria vida, para levar nossa família para o céu.